E aí, meus amigos, tudo jóia? Aqui mais uma vez para uma videoaula, a videoaula dessa semana, onde vamos abordar um assunto muito interessante. Eu tenho procurado focar nos tipos de esporte que já são olímpicos, né? Mas o esporte que eu vou falar hoje é um tipo de esporte que está adentrando aos poucos, está com uma aceitação grande dentro das escolas. Alguns já têm sido trabalhado, por exemplo, o judô. O judô já é um esporte olímpico, mas poucas escolas, principalmente as públicas, trabalham esse tipo de esporte, né? E o que a gente vai focar hoje são as lutas, né? Até porque já falei do judô. E só que uma luta que tem muito adepto, muita gente, principalmente Rio, Niterói, Bahia, e que algumas escolas têm algum trabalho, não dentro da aula de educação física, mas às vezes fazem como um trabalho extra, é a capoeira. Nós hoje vamos falar da capoeira, esse esporte, essa luta ou dança que é fascinante desde a sua história até as questões de benefícios à saúde, o condicionamento físico e outras coisas mais que nos fazem dizer que vale a pena praticar esse tipo de luta. Eu separei aqui dois vídeos muito interessantes contando a história da capoeira. Existem algumas vertentes. Alguns dizem que a capoeira começou no Brasil e outros que começou na África, né? Então, o primeiro vídeo é bem pequenininho, ele é muito interessante, ele usa alguns recursos para a gente memorizar essa história, tenho certeza que vocês vão gostar. E no segundo vídeo, o mestre Camisa, que é um cara que já faz capoeira desde 7 anos de idade, e ele inovou muitas coisas na capoeira. Quem faz capoeira sabe da capoeira Angola e da capoeira regional, né? A diferença, vocês vão entender essa diferença. E através das palavras do mestre Camisa, vocês vão ter a ideia da capoeira muito mais elucidada. Bora lá? Neste vídeo nós vamos falar sobre a história da capoeira. Em 1500, o Brasil foi descoberto pelos portugueses que colonializaram o país. Nessa época já tinha danças e lutas na África, que provavelmente deram origem à capoeira, mas acredita-se que a capoeira se desenvolveu no Brasil. Quando precisaram de mais mão de obra para a colônia, os portugueses começaram a levar africanos escravizados para trabalhar no Brasil. Em 1538 começou o comércio de escravos, que tiveram que trabalhar nas plantações do Nordeste, por exemplo nos canaviais e depois também nas outras regiões do Brasil. Existem duas teorias sobre onde surgiu a capoeira por volta de 1600. A primeira teoria diz que foi nas senzalas das fazendas, que os escravos praticavam a capoeira escondido e camuflada como dança. Segundo a outra teoria, a capoeira surgiu quando os escravos fugiam dos seus feitores para o interior, onde fundaram os quilombos. Acredita-se que a capoeira pode ter sido desenvolvida para defender os quilombos. Mas de onde vem a palavra capoeira? Aqui também tem duas explicações. Uma diz que vem do nome de um pássaro. A outra que vem do tupi-guarani e significa mato ralo, o lugar onde a capoeira era praticada. Por volta de 1880, muitos escravos libertos ou foragidos começaram a ir para as cidades em busca de uma vida melhor. E em 1888, finalmente a escravidão foi proibida e todos os escravos foram soltos. Mas nas cidades, eles não tiveram acesso à educação e trabalho. Em 1890, o Brasil decretou a proibição da prática da capoeira, que era punida com prisão de até 6 meses. Assim, a capoeira foi praticada escondida, em locais afastados e mal vistos pela sociedade. Dessa época vêm as histórias de navalhas e facas no jogo da capoeira. Mesmo proibida, a capoeira era usada em brigas de vários grupos e nas maltas até se tornou uma fonte de renda, pois políticos e outras pessoas pagaram as maltas para os seus serviços. É dessa época que surgiram alguns capoeiristas famosos, como Manduca da Praia, Nascimento Grande ou Besouro Mangangá. Por volta de 1940, a capoeira se dividiu em dois estilos.
A capoeira Angola, representada pelo mestre Pastinha, com foco na capoeira tradicional, e do outro lado a capoeira regional, criada por mestre Bimba, que desenvolveu um estilo mais moderno. Em 1940, o presidente Getúlio Vargas liberou a prática da capoeira depois de assistir uma apresentação de mestre Bimba e seus alunos. E desde então a capoeira ganha cada vez mais espaço nas mídias e até virou patrimônio cultural da humanidade. Do Brasil foi levada para o mundo inteiro, onde tem milhões de praticantes hoje em dia. Eu preciso dar os créditos desse vídeo show de bola, cheio de talento, ao canal Gingado Capoeira do YouTube. Se você quiser saber algumas coisas a mais sobre a capoeira, vai lá nesse canal que eles têm informações muito legais. Agora vocês vão ver os relatos do mestre Camisa, que é uma lenda viva da capoeira no Brasil. Esses relatos foram coletados e exibidos num documentário da TV Brasil. Os 3 estados que têm tradição nessa arte é a Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, as maltas, a capoeiragem carioca famosíssima, a perseguição foi muito que acabou exterminando ela. Em Pernambuco, também ela se transformou em frevo. Quem criou o frevo foram os capoeiristas. Ah, legal. Esse né? eu não sabia. E a Bahia é a única capoeira do birimbau. A capoeiragem carioca não tem um birimbau, nem a capoeira pernambucana. Então, na Bahia, tem 2 matrizes, é a Angola e a regional, as capoeiras do birimbau. Então, se não fosse o birimbau, talvez não existisse a capoeira. Porque a Bahia conseguiu camuflar a capoeira. E a partir da Bahia, ressurgiu a capoeira em todo o Brasil. Nossa expedição, que começou em Salvador, vai terminar no Rio de Janeiro, na cidade de Cachoeiras de Macacu, na região serrana do estado, onde fica o Centro Educacional Mestre Bimba, o precursor da capoeira regional. Aliás, foi aqui no Rio de Janeiro, em 1930, no governo nacionalista de Getúlio Vargas, que a capoeira foi reconhecida como ginástica. E em 1972, já popularizada pela ginga do mestre Bimba, passa a ser considerada esporte pelo Conselho Nacional do Desporto. Em novembro de 2014, a Unesco declarou a roda de capoeira Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Aqui no Centro Educacional Mestre Bimba e sede da Abadá, em Cachoeiras de Macacu, no interior do estado do Rio de Janeiro, acontecem os encontros de capoeiristas de todo o Brasil. Mestre Camisa, como você desenvolve a associação Abadá Capoeira? Eu sou da Bahia, da Chapada Diamantina. Comecei capoeira com 7 anos de idade. Depois fui para Salvador e lá comecei a jogar capoeira Angola, capoeira de rua. Depois fui para o Mestre Bimba. Em 72 para 73 eu vim para o Rio de Janeiro. Depois de alguns anos dando aula, eu senti a necessidade de criar uma associação para associar os alunos. Abadá Capoeira, quer dizer, uma sigla. Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira. Hoje ela está em todos os estados do Brasil, está em 60 e poucos países. E aqui eu criei esse centro e coloquei o nome do meu mestre, SEMB, Centro Educacional Mestre Bimba. Então, Mestre Bimba, ele é mestre, desenvolveu a regional. E o mestre Pastinha desenvolveu a Angola. Perfeitamente. E qual é a diferença e qual é a semelhança entre as duas? Existia capoeira tradicional antes. O mestre Bimba é um capoeirista que jogou a capoeira tradicional com o mestre Pastinha e outros grandes mestres. O mestre Bimba malandramente deu uma rasteira no Código Penal. Começou a ensinar capoeira em recinto fechado que o código não previa. E aí criou uma nova roupagem, um método
E ele fundou a primeira academia oficial na Bahia. O mestre Pastinha, a capoeira tradicional, ele reorganizou também e passou a se chamar Capoeira Angola. O mestre Bimba pegou a capoeira tradicional e deu mais ênfase à parte da luta, criou novos rituais, mas preservou a essência. A capoeira esquiva, não fazer força na defesa, só no ataque, manter o birimbau e a ginga, a malícia. É uma capoeira mais de academia e todas foram para as academias. O jogo em pé, mais atlético, a capoeira Angola não se preocupou com esse aspecto, porque na época, a autoafirmação das artes marciais chegando no Brasil, havia desafios e vários capoeiras tradicionais lutaram. Então a capoeira precisava melhorar ela em forma de ataque para combater com outras artes marciais. Mas tem um novo movimento no mundo que juntou as duas. Eu chamo capoeira brasileira. É a mistura dessas duas matrizes. Essa é a minha praia. Mestre Bimba, alguns falam, ele embranqueceu a capoeira. Não, ele empreteceu o branco. Botou todas as classes na capoeira e os filhos dos bacanas jogavam capoeira escondido com ele, que tinha um preconceito, nós sabemos. Então, aos poucos, ele foi empretecendo o branco. Seja da linhagem de Angola ou regional, a capoeira está em constante reconstrução. É dessa maneira que a capoeira tem conquistado o mundo. A capoeira, em seus diferentes estilos, é praticada atualmente em mais de 150 países. Uma roda de capoeira não é feita só de mestres e discípulos, ginga, negativa, rabo de arraia e rasteira. A plateia que assiste também faz parte do jogo. Onde quer que seja, a roda de capoeira começa e termina quando o berimbau chama. Nessas expedições, fomos conhecer a capoeira, uma manifestação cultural genuinamente brasileira, que comporta arte, música, dança e expressão corporal, e resgata a nossa própria autoestima, traduzindo uma história de luta e libertação, a cada dia mais admirada ao redor de todo o planeta. A razão da capoeira é o homem lutar para preservar sua identidade, sua cultura e a sua liberdade. Caraca, muito fascinante a história da capoeira. Dá vontade de pegar, aliás, é uma sugestão. O que vocês acham da gente começar a trabalhar isso dentro da aula de educação física? Pode dar sua opinião, tá bom? Olha, eu espero que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem. Peço a Deus que proteja vocês desse Covid, né? Que proteja todos nós, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe o seu caminho, que Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe o nosso prefeito, que Deus abençoe o Brasil.